E aqui a gente tinha esse livro, né? E aí eu fui procurar na biblioteca da URGS e também encontrei 2 livros. E eram justamente as questões que a gente tinha falado. Um é esse, né, que eu peguei lá, e o outro é o Lua Nua, né, que a Sônia já tinha falado, e eu não queria repetir, assim, eu falei, tá, o que eu vou fazer agora, né? E aí eu comecei a procurar na internet, assim, coisas, e não se encontra, na verdade. Então eu não consegui ler, assim, uma peça dela nova, assim, né? Eu li, tipo, essa aqui, meio por cima, e a Sônia já tinha falado, e eu não vou repetir sobre o que a Sônia já disse, né? Tá. Então, bom, a Lei da Assunção, aí eu vou falar dela e de coisas. Aí o que aconteceu? O que eu fiz? Eu comecei a procurar na internet vários dias, eu fiquei procurando, assim, pra ver se eu encontrava alguma coisa pra mim ler, porque eu queria trazer pra vocês uma peça, assim, né? Ler pelo menos 1, 2 peças pra poder falar, assim, fazer, pra poder dizer pra vocês, assim, não, as mulheres elas fazem essa reflexão política, sabe? Eu queria vir aqui e dizer isso. E tá, só que eu não tive acesso. E aí eu já tinha me focado nessa autora, e então eu resolvi pesquisar mais a fundo sobre ela. E aí o que aconteceu foi que na internet eu encontrei algumas coisas, assim, vários artigos na verdade, que falavam o quê? Que ela tinha escrito várias coisas, assim que a Sônia tinha lido e tal, que são temas assim que se dá pra se dizer, né, que se passam em famílias burguesas e tal. E não tem nada a ver com, não é assim, não são super, né, como que é aquele termo que você estava usando, né, que é vanguardas, crítica social, então não tinha, não assim diretamente, né. Eu disse, tá, mas como assim? Aí eu fui pesquisando e fui vendo que na verdade essa crítica existe, né, e ela tá mais aparente, assim, do que se imagina, do que se pensa. E numa leitura, de repente, primeira, pode parecer superficial, ainda mais hoje em dia, né, com tudo que já aconteceu na sociedade civil, mas na verdade não é. E tá, e aí pra época que ela escreveu, então a primeira peça que ela escreveu foi em 63 para 64. E ela falava justamente do golpe, né? Que ela estava vivendo, assim, era o ano que ela estava se formando na universidade e ela escreveu, e na verdade ela diz, ó, veja um vulto pela janela, me acuda um soco, donzela, esse é o nome da peça. E aí ela escreveu assim, eu vejo um vulto, retratei sem querer o golpe de 64 que eu estava vivendo, quando me formei naquele ano em pedagogia na USP. E aí eu não sei se a Sônia chegou a falar dessa peça. Não. Mas eu não ia entrar nessa peça, assim, né? Exatamente. Porque depois que eu fui ver, encontrar as coisas, assim, e aí eu me foquei numa coisa que ela escreveu, que chama Trilogia da Família. Que nem não foi ela que escreveu, né, deu esse nome, assim, a princípio não era para ser uma trilogia. Mas são 3 peças que falam sobre como se dizia, o pano de fundo é a família, né? Fala de personagens e tal. Só que a partir disso se discute, assim, essa coisa da moralidade social, né? E ela escreveu dessa trilogia fazem parte, 3 peças, né? Uma é Fala Baixo, Senão Eu Grito. A outra, a mais famosa. E que não foi a primeira que ela escreveu 2 antes. Uma é o do vulto, né, que fala sobre o golpe, que ela escreveu de 63 para 64, sim. E aí a outra eu não me lembro qual que é. E a terceira que ela escreveu foi essa, Fala Baixo, Senão Eu Grito, que faz parte dessa trilogia. E foi... Bom, e aí dentro dessa trilogia é Fala Baixo, Senão Eu Grito, aí depois é Jorginho Machão, não sei se é nessa ordem, deixa eu conferir. Tá. Então Fala Baixo... Peraí. Senão Eu Grito era a primeira. Aí a segunda é Jorginho Machão, que foi escrito em 71, ensinado e escrito, né? E depois Roda, Cor de Roda, que foi escrita em 75. Mas ela na verdade é uma adaptação de uma peça que ela já tinha escrito, assim, que era quase igual, quase bem parecida, em 74 e tal, foi encenada tá, eu vou por partes, eu estou me atropelando nos temas. Tá, então, falando então dessa peça que ela ficou conhecida, né? Bom, então faz parte dessa trilogia que tem a família como pano de fundo, assim, né? Que na verdade é quase um personagem, assim, porque pela influência que ela tem em cima dos próprios personagens da peça, né? Tá. Então eu vou falar um pouco dessas peças que estão nessa trilogia. Então, Fala Baixo, Senão Eu Grito, ela
foi encenado em 69, né, 1969. E é a história da Mariazinha, que é